E aí, meu, firmeza, fala pra mim que você tá bem. É isso aí, meu, se você entrou nesse vídeo, você deve saber, nós estamos numa série sobre parábolas e nós vamos continuar hoje com a parábola da viúva persistente. Mas antes de nós irmos para a nossa parábola, deixe seu like porque ajuda pra caramba. Ok, parábola da viúva persistente, está lá em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. E antes de Jesus contar a parábola, a Bíblia diz assim, que Jesus ia contar uma parábola para os seus discípulos, para que eles entendessem a importância de orar sempre e nunca desistir. Ou seja, Jesus deu uma breve explicação já antes de falar a parábola. Ele estava contando essa parábola nos ensinar a importância de perseverar em oração. Bom, e ele conta a seguinte parábola, que existia um juiz que era iníquo e que ele não temia Deus e não se importava com os homens. Que também existia uma viúva, que ela era muito persistente e ela incomodava sempre esse juiz, pedindo: me faz justiça contra o meu adversário, senhor juiz. E acontece que essa viúva era tão insistente que esse juiz, mesmo ele não se importando com os homens, ele acabou falando assim: vou ter que fazer justiça para essa mulher porque ela não para de me incomodar. Bom, a história é isso, basicamente. É bem curtinha, mas temos algumas declarações que Jesus dá logo em seguida dessa parábola que são muito importantes. Jesus fala assim: observem esse juiz iníquo que fez justiça para essa mulher. Será que Deus muito mais não fará justiça por aqueles que clamam a Ele dia e noite? Será que Ele vai fazê-los esperar ainda mais? E Jesus ainda responde essas perguntas. Eu lhes digo que depressa Ele lhes fará justiça. Mas ainda faz um porém no final. Ele fala assim: mas será, quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? Ok, agora vamos começar a entender então essa parábola e essas declarações que Jesus deu conectadas a essa parábola. Primeiramente, vamos entender a personagem da viúva. É muito importante entender o que acontecia com as viúvas naquela época. Além do fato óbvio dela ter perdido seu marido, você tá brincando? Por isso que ela era uma viúva, a gente precisa entender que não existia INSS na época. Ou seja, não existia aposentadoria, não existia pensão, não existia um programa do governo que pudesse sustentar essa mulher. E tem mais. Naquela época, as mulheres elas ficavam em casa enquanto os maridos trabalhavam, certo? Quando ela perdeu o marido dela, ela não só perdeu um ente querido dela, mas como ela perdeu a sua fonte de provisão financeira. Por isso, muito comumente, as viúvas naquela época elas passavam extrema necessidade financeira. Isso quando o marido ainda não morria e deixava dívidas ainda. O que era pior, o que ela podia acontecer dela ser vendida como escrava por conta dessas dívidas. Ou seja, quando Jesus usa a personagem viúva, ele estava se referindo a uma pessoa que passava por apuros financeiros, uma pessoa vulnerável na sua época. E só para a gente ver alguns exemplos bíblicos de como isso acontecia, nós temos lá em 1 Reis capítulo 17, a viúva de Sarepta, que ela tinha apenas comida para uma última refeição, que a Bíblia narra que quando o profeta Elias chega na casa dessa viúva, ela diz assim pro profeta: eu só tenho um punhado de comida que eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer. Eu morri. Para mostrar a necessidade financeira dessa viúva. E outro exemplo para citar, lá em Atos capítulo 6, mostra a igreja primitiva selecionando alguns diáconos para servirem as viúvas na distribuição de alimentos, porque como elas necessitavam financeiramente, elas precisavam dessa ajuda da igreja com alimentos, com cestas básicas, seria o equivalente hoje. Por que isso é tão importante de entender? Porque eu não creio que quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando sobre perseverar em qualquer tipo de oração. Ele estava se referindo especificamente a pessoas que passavam necessidades financeiras, de saúde, ou sei lá, mas grandes necessidades que precisavam muito da intervenção de Deus. Ou seja, na minha opinião, eu não creio que quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando sobre pessoas que, para dar exemplos contemporâneos, queria ganhar mais dinheiro, ou sobre pessoas que queriam trocar de carro, sei lá, pessoa que queria
achar um namorado, uma namorada, não sei. Não estou querendo dizer também que a gente não possa orar por essas coisas, nem que Deus não vá atender. Só estou dizendo que no contexto dessa parábola, ele não estava se referindo a esse tipo de oração, a esse tipo de pedido. Jesus estava se referindo ao tipo de pedido de pessoas desesperadas que não tinham mais nenhuma esperança no ser Deus. Ou Deus intervém, ou acabou, não tem mais o que fazer. Ou seja, situações, sei lá, impossíveis. Situações de vulnerabilidade. Como, por exemplo, questões da justiça, como no exemplo da própria parábola, né? Que ou Deus intervém, ou ela não conseguiria que a justiça fosse feita no caso dela. Outros exemplos que eu creio que estariam englobados nessa parábola, por exemplo, situações de extremo, sei lá, desemprego, que a pessoa não consegue emprego de jeito nenhum e está passando por uma necessidade financeira muito grande, tem contas a pagar e tudo mais. Problemas na saúde, por exemplo, que ou Deus cura ou não tem o que fazer, a medicina não é capaz de dar uma solução. Ou seja, é uma parábola sobre a misericórdia e a bondade de Deus. A Bíblia sempre fala sobre como os olhos de Deus estão atentos às viúvas, às crianças, aos estrangeiros, a pessoas, sei lá, aos doentes, as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. É quase como dizer, Deus se importa com as pessoas que ninguém mais se importa. E é importante notar que essa parábola faz um contraste entre esse juiz iníquo e Deus. Enquanto esse juiz iníquo, além de ser iníquo, é mesmo, é? Ele não se importava com Deus e nem com os homens. Deus é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. Ou seja, quando Jesus contou essa parábola, Jesus não estava falando que Jesus era como esse juiz iníquo. Mas ao contrário desse juiz iníquo, se até mesmo um juiz que é iníquo, que não se importa com Deus, que não se importa com os homens, faria justiça no caso de uma mulher muito necessitada que insistisse com ele, quanto mais Deus, que é bondoso e misericordioso, não vai fazer justiça por aqueles que clamam a ele dia e noite. E um outro ponto em relação a essa parábola, e talvez seja o mais importante, é a gente perceber a expectativa de Deus em relação a nós. Porque Jesus termina a parábola falando assim, quando o Filho do Homem chegar, será que ele encontrará fé na terra? Ou seja, Deus tem uma expectativa em relação a nós. Ele tem a expectativa que nós tenhamos fé. E não somente fé, né? Mas uma fé aliada à perseverança. Porque ele muito claramente faz essa ligação nessa parábola. Não é só a viúva ter pedido para aquele juiz para fazer justiça, mas porque ela insistiu. Deus tem uma expectativa que a gente ore, chegue a Ele, clame a Ele dia e noite, com fé e perseverança. Observe que até nos comentários Jesus fala assim, será que Deus não fará justiça por aqueles que clamam dia e noite? Clamar dia e noite mostra uma atitude assim insistente, de falar assim, meu Deus, buscando intensamente pela resposta de Deus e pela provisão de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem uma expectativa que nós tenhamos fé, que além de crer que ele existe, a gente precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele abençoa aqueles que o buscam. Nós precisamos ter essa fé. E como eu disse, uma fé aliada à perseverança. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12, fala sobre aqueles que, através da fé e da paciência, herdaram as promessas que eles tinham recebido. Eles não só receberam promessas, eles foram desafiados a crerem e a esperarem pacientemente. Essa paciência que está escrita em Hebreus 6 não está falando sobre passividade, mas paciência no sentido de insistência até que acontecesse. Você não perder a paciência de esperar, de buscar, de querer e de ansiar e de crer nisso. Mateus 7,7 fala, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. É interessante porque no grego existe um tempo contínuo que ele não existe uma correspondência exata no português. Ele não é como o gerúndio, ele seria mais do tipo assim, esse tempo contínuo é usado nessa passagem de Mateus capítulo 7, versículo 7. É quase como se ele estivesse dizendo assim, aquele que pede, não para de pedir e pede até receber, vai chegar um dia que vai receber. É meio óbvio isso, mas
Mostra a insistência, a constância. Você vai ficar pedindo até que você receba. Você vai continuar buscando até que você ache. Você vai continuar batendo até que a porta seja aberta. Deus tem uma expectativa que nós tenhamos fé e perseverança. Mas como Jesus mesmo disse, será que ele vai encontrar fé na terra? É isso aí, galera. Valeu por ter assistido mais esse vídeo. Espero que tenha te abençoado. Espero ter te encorajado a buscar e a perseverar cada dia mais pelas promessas que Deus tem para sua vida. Saiba que Deus se importa sim com o seu momento difícil, de dificuldade, seu momento de vulnerabilidade. Se até um juiz iníquo faria justiça para uma viúva que insistisse com ele, quanto mais Deus, que é bondoso e misericordioso. É isso aí. Deixe seu like se você não deixou ainda. Faz aquele comentário, fala aí o que você achou do vídeo. Quero muito saber a sua opinião, o que você achou, se te abençoou ou não. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe. E é isso, até a próxima. Falou!